A notícia que traz aqui o Gabriel Santos. A contratação de Alessandro Bastoni está em cima da mesa do escritório da diretoria deportiva do Barcelona. O zagueiro da Inter de Milão é o objetivo do clube blaugrana, que cada vez enxerga mais argumentos para sua contratação. Ele vive uma situação delicada no clube italiano, com muitas turbulências, e a sua saída é cada vez mais possível, embora economicamente não vai ser fácil. No Camp Nou, estão todos atentos. A Inter de Milão tomou a decisão de que irá sim vender Bastoni no próximo verão, próxima janela de transferências, e segundo explica a Gazeta dello Sport, né, La Gazzetta dello Sport, está pensando em arrecadar em torno de 100 milhões de euros para financiar o seu projeto da próxima temporada. Esses 100 milhões não seria só do Bastoni, mas do Bastoni mais algum outro jogador que venha a sair. Seu contrato termina em 2028, jogador e clube estão combinados de conversar sobre o seu futuro no fim da temporada, e o defensor gosta muito da possibilidade de jogar no Barcelona e não seria contrário a sair da Inter de Milão e ir para o Barça imediatamente nessa janela de transferências. Na Itália, asseguram que o Barça mostrou interesse em repetidas ocasiões. Algumas atuações irregulares em partidas de Liga dos Campeões e a polêmica de algumas semanas atrás, quando simulou uma falta no jogo contra a Inter de Milão, no jogo contra a Juventus, no jogo entre Inter de Milão e Juventus, que provocou a expulsão de Kalulu, fez com que ele sentisse um clima hostil dentro da Itália e chegou a ser, inclusive, vaiado em todos os estádios que jogou desde então. Então ele está sendo constantemente vaiado lá na Itália. Essas mesmas fontes asseguram que essa pressão já começa a causar desgaste na própria equipe. Então, já não é de hoje que tem notícias do tipo. Eu vejo a galera um pouco desconfiada, achando que é bom demais para ser verdade, mas essa possibilidade eu acredito que é a mais real. Na lista do Barcelona, e foi uma informação que a gente já trouxe há muito tempo para você, na lista do Barcelona de possíveis zagueiros a serem contratados, o Barcelona tinha duas prioridades: Bastoni e Vardiol. Vardiol que está lesionado lá pelo Manchester City. Porque quer um zagueiro canhoto que tenha velocidade, boa saída de bola e que saiba trabalhar não só no campo defensivo, mas também se projetando no campo de ataque. Que é algo que, se você reparar, o Gerard Martin tem feito bastante. Gerard Martin tem aparecido na área adversária conduzindo bola, e isso está dentro do sistema de jogo do Barça, quando está todo mundo muito marcado e os zagueiros estão tendo liberdade para trabalhar a bola, ter um zagueiro que consiga se projetar com a bola dominada para dar uma desmontada na defesa adversária. Beleza. O Bastoni e o Vardiol se encaixam nesse perfil. Se avaliou em determinado momento o Schlotterbeck. Ele foi acompanhado por olheiros do Barcelona e chegou à conclusão que ele não tem o nível que se espera de alguém que chega para ser titular absoluto. Seria uma negociação que envolveria valores de um titular absoluto e se chegou à conclusão que ele não tem esse nível. Se observou também o Van de Ven e a impressão foi ainda pior. Se observou o Van de Ven durante um período que a torcida pede muito, né? E a sensação é que, poxa, chutei aqui o poste, né, que segura o celular. Por isso essa tremida. E no caso do Van de Ven, a avaliação foi de que seria ainda pior, de que não teria como, que o Van de Ven não só não viria para ser um titular absoluto, como dificilmente ele conseguiria se consolidar nesse time do Barcelona. E acabou que a prioridade seria Bastoni e Vardiol. Se não desse Bastoni, Vardiol, Schlotterbeck, e se não desse nenhum dos três, procurar jovens destaques que pudessem ser trabalhados para poder evoluir. Porque não se confia nem um pouco no Van de Ven, não se acha o Schlotterbeck jogador para ser prioridade,
e Bastoni e Vardiol seriam esses caras. Se não der nenhum desses três, não vão atrás de Senese, Van de Ven, só para dizer que trouxeram um jogador, um zagueiro canhoto, vão buscar um jovem destaque que já tenha experiência em primeira divisão e que possa ser contratado para ser lapidado, aí que entra o Vuskovic, aquele zagueiro lá que joga na Bundesliga no campeonato alemão, tá bom? Então, essa seria a lista de prioridades do Barça, mas sempre foi a preferência o Bastoni, porque ele é um jogador que se vira muito bem nas marcações individuais, tem muita velocidade. Ao lado do Vardiol são os zagueiros que melhor conseguem causar danos no campo ofensivo com a bola no pé, segundo a avaliação interna do Barcelona, e que é muito forte na bola parada ofensiva e defensiva, aumentaria a estatura. Ele é o cara dentro da expectativa da diretoria do Barça. E o grande empecilho que se encontrava, e na época a gente falou muito sobre isso, né? Que o grande empecilho que se encontrava é que a Inter de Milão não ia deixar ele sair. A Inter de Milão não ia deixar o Bastoni sair. A Inter de Milão ia segurar o Bastoni o resto da vida. Porque é um jogador que não faz sentido a Inter de Milão não querer. Só que esse clima, principalmente pós-eliminação para o Bodo Glimt, de que a Inter de Milão precisa de uma reformulação completa do elenco, mudou a avaliação interna de que precisa manter o esqueleto dessa equipe para poder o time ser competitivo. Até a eliminação para o Bodo Glimt, o que tinha na cabeça da diretoria da Inter de Milão é que em 3 temporadas eles jogaram 2 finais de Champions. E que eles precisavam de um detalhe aqui e uma contratação ali para poder bater campeão, que é o grande objetivo da instituição, que já domina a nível nacional. Perdeu o campeonato italiano na temporada passada, mas domina a nível nacional. É o time que recentemente mais vem acumulando troféus de campeonato italiano e que precisava de um detalhezinho para ganhar a Champions. Agora a avaliação mudou. O time está sendo considerado um time envelhecido, a maioria desses pilares vai ter que sair, e se é para fazer uma reformulação, vamos fazer uma reformulação vendendo jogadores que tenham maior interesse internacional para a gente arrecadar bastante. Ou seja, a Inter de Milão hoje sim pensa em vender o Bastoni, inegociável na Inter de Milão, só os jovens talentos e o Lautaro Martínez, que é o capitão. Se chegar a oferta pelo Marcos Thuram, pelo Çalhanoğlu, se chegar a oferta pelo Mkhitaryan, não vai chegar, porque o Mkhitaryan tá com 39 anos, mas enfim, é um outro titular da equipe aí que, se chegar a oferta, poderia ser vendido. Se chegar a oferta pelo Akanji, que chegou um dia desse, vai vender também. Se chegar a oferta pelo Dumfries, vai vender. De Marco Barella, Lautaro. E os jogadores mais jovens, como por exemplo o Pio Expósito, que acabou de ser contratado, esses a Inter de Milão não quer vender porque consideram que podem ser referências para essa transição, para montar um outro time para ser competitivo a nível europeu. Mas todos os outros, por mais famosos que sejam, a Inter de Milão está disposta a vender. Essa foi uma notícia que a gente trouxe mais ou menos uns 15 dias atrás. A lista de prioridades do Barça de zagueiros, a gente já trouxe há alguns meses, mantém essa lista. Essa notícia da Inter de Milão está disposta a vender os seus pilares, a gente trouxe há mais ou menos uns 15 dias, e hoje a gente traz a notícia, né, que não sou eu que estou trazendo, é o Mundo Deportivo, de que o Barça já começa a fazer as contas para saber como poderia fazer acontecer essa contratação. Eu vi alguns lugares repercutindo que a Inter de Milão venderia por 50 milhões o Bastoni. Aí não, é loucura. Mas as informações que saem de 70 a 80 milhões são informações que parecem mais confiáveis e a informação é que o Barcelona está disposto a pagar. Vai haver uma avaliação de qual tem que ser a prioridade, baseado em oportunidades de mercado. Se fazer uma grande contratação para a zaga e trazer um nome mais econômico para o ataque, ou o contrário, trazer um nome mais pesado para o ataque e uma contratação mais econômica para a defesa, mas até o momento a ideia principal é economizar no ataque e trazer um grande nome para a zaga. Isso pode mudar.
A gente pode terminar a temporada, eu tô falando sem zoeira, a gente pode terminar a temporada, a dupla Gerard Martin e Cubarsí, tendo se consolidado de uma maneira que a diretoria olha e diz, não preciso. Eu posso fazer a minha defesa no entorno deles e não no lugar deles. Pode ser. Isso acontece. E aí vai se olhar mais para o ataque. Da mesma maneira que hoje se olha para o ataque e se percebe uma necessidade, mas a gente olha também para o mercado e tem ali o Guirassy, que é um pouco mais barato, tem ali o Vlahovic, que poderia chegar de graça, e que trabalhando com Lamine Yamal, Rafinha, uma contratação mais low cost, e tendo o Ferran Torres como reserva, poderia funcionar. Como se olha hoje, isso pode mudar. Pode ser que chegue no final da temporada, tá inútil esse ataque, precisa de uma grande contratação, as coisas mudam, mas hoje, 23 de março de 2026, a informação é essa. O Barça está mais interessado em trazer um grande zagueiro e o Bastoni parece oportunidade que encaixa no que o clube quer e que o clube que o possui, detém os seus direitos, estaria disposto a vender. E não é absurdo, como era 2 meses atrás, se falar de Bastoni vestindo a camisa do Barça. Mas aí a gente só vai ter certeza no meio do ano.